Olá, sejam bem-vindos aí ao nosso webinar da DC Dinsmore Compass. Eu sou Anderson Porcari, sou gerente de projetos da DC e trarei um material aí que fiz com muito carinho para todos vocês, onde falarei aí sobre o tema projetos de inteligência artificial. Esse webinar é parte do PM Case Day Digital Experience 2020, evento fantástico aí que a DC traz novamente ao público de gestão de projetos, agora em formato digital. Primeiro, eu gostaria aí de agradecer a oportunidade, né, que a DC me deu de ter esse espaço em nosso PM Case Day e dizer que sinto lisonjeado aí por poder compartilhar um pouquinho aí do meu conhecimento que adquiri aí durante os projetos que eu estou atuando. Bom, vou iniciar falando um pouquinho sobre mim para que vocês possam me conhecer. Eu sou formado em processamento de dados pela Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo. Terminei o curso de graduação em 2005 e já tenho aí 18 anos aí de experiência trabalhando em nossa área de tecnologia. Atualmente estou atuando em um cliente importantíssimo para a DC e posso dizer que é um privilégio aí afirmar que faço parte do time que apoia a Horizon em sua missão de defender a saúde. A ideia é falar sobre inteligência artificial e, bom, para isso vou iniciar contando um pouquinho a história dessa área da tecnologia. Até para poder ajudar quem não conhece muito bem o assunto, entender como ela surgiu, enfim, o seu início. Vou falar aí um pouquinho também sobre a IA na atualidade, não só no espectro ali da Horizon, até para que vocês todos tenham um panorama aí do que essa tecnologia pode fazer. E após isso vou falar aí realmente sobre a Horizon, né, e falar sobre as minhas experiências nos projetos que estou atuando lá. Os projetos dos temas de inteligência artificial nesse cliente e trazer para vocês aí uma ideia de como a IA está fazendo a diferença dentro dessa empresa que tem uma missão tão bonita, que é defender a saúde no nosso país. Começando com a história, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês ali de meados da década de 40. As ideias relacionadas com inteligência artificial naquela época são bem antes do surgimento da tecnologia mesmo que tornaria isso possível. É possível encontrar ali relatos de vários estudos de várias áreas que partiram por esse caminho. O maior número de materiais nesse assunto surgiu especialmente ali durante a Segunda Guerra Mundial. Exemplo disso, né, em 1943, surgiu um dos primeiros estudos mais consistentes sobre o tema, né, o de Auren McCulloch e Walter Pitts, onde eles apresentaram um artigo que falava pela primeira vez de redes neurais, estruturas de raciocínio artificial em forma de modelo matemático que imitavam o nosso sistema nervoso. Outro avanço importante da época é o trabalho de Claude Shannon, em 1950, onde ele programou uma máquina para jogar xadrez com algoritmos de cálculos de posição. Também em 1950, o grande pai da tecnologia computacional, Alan Turing, um dos protagonistas, né, da tecnologia como conhecemos hoje, desenvolveu o chamado teste de Turing, o que conhecemos aí como jogo da imitação, que nada mais é que uma forma de avaliar se uma máquina consegue passar por um ser humano em uma conversa por escrito, né? E seguindo a nossa história, ocorreram outros eventos que impactaram a nossa história, como, por exemplo, em 1951, onde Marvin Minsky cria a SNARK, né, a calculadora de operações matemáticas, simulando sinapses, da mesma forma que as ligações entre os nossos neurônios.
Também temos em 52, onde Arthur Samuel criou um jogo de damas no IBM 701 que conseguia melhorar o seu desempenho por conta própria, elevando a dificuldade ali dos seus oponentes, usando aí, uma das primeiras vezes, o aprendizado de máquina, né? Bom, isso ilustra ali como são os alicerces da inteligência artificial. E nos levam até o período de 1956. Tudo isso que eu disse para vocês até agora foi muito relevante, mas o que é considerado o marco zero da inteligência artificial ocorreu nesse ano de 56. Nesse período, os meus pais, por exemplo, tinham 3 e 5 anos, né? E nesse período aconteceu a chamada Conferência de Dartmouth. Essa conferência ela reuniu estudiosos, alguns até do que eu já comentei, de pessoas que eu comentei agora há pouco, né, como Claude Shannon e do xadrez e Marvin Minsky do Snark, e muitos outros nomes importantes. Ali, o campo de pesquisa, né, foi finalmente batizado de inteligência artificial. E até a frase que define o setor foi escrita. E essa frase, né, seria, abre aspas, cada aspecto do aprendizado de outra forma de inteligência, cada aspecto de aprendizado ou outra forma de inteligência pode ser descrita de forma tão precisa que uma máquina pode ser criada para simular isso. Fecha aspas. A partir daí, quem participou do congresso ou aproveitou ali as ideias que foram discutidas naquele momento, se juntaram para fazer a IA sair do papel. Temos ali órgãos privados e governamentais investindo muito tempo e dinheiro nessa área. E um dos maiores precursores nesse período foi a ARPA, Agência de Pesquisas e Projetos Avançados dos Estados Unidos. Após isso, alguns outros eventos de expressão aconteceram, como em 57, que Frank Rosenblatt apresenta o Perceptron, né, o algoritmo de rede neural de uma camada que conseguia classificar resultados. Ele conseguiu fazer isso tudo dentro do equipamento chamado Mark I. Também temos em 58, onde foi apresentada a linguagem de programação Lisp, que foi a base para uma família enorme de linguagens de programação nos tempos atuais. Também temos em 59, né, a definição do termo machine learning. O termo foi criado pelo Arthur Samuel e ele descreve a função de uma máquina conseguir aprender algo sem ter sido programado diretamente para isso. Desde esse período até a década de 90, outros poucos avanços expressivos ocorreram, até porque a plataforma, né, as plataformas que dariam vazão para esse tipo de tecnologia ainda não tinham tido um salto de evolução, que ocorreram no período da década de 90, né? O nosso salto ocorreu na segunda metade dos anos 90, nesse período já poderíamos ver ali, né, avanços mais expressivos no hardware e até no software para que essas tecnologias tivessem vazão. E um grande catalisador ali do nosso processo também foi a nossa internet, né? E chegando ali no período ali de nossa entrada para o terceiro milênio, é o momento que podemos ver os avanços reais mesmo dentro dessa área, né? Os últimos 20 anos nos trouxe para os avanços que conhecemos atualmente, em áreas que podemos entender como nossa atualidade, né? E nelas temos como exemplo, por exemplo, a medicina, onde podemos ver a criação de ferramentas, né, que apoiam a decisão médica e a decisão médica em tratamentos de doenças, ou uma melhora exponencial ali nos diagnósticos de exames, visto que os aplicativos e hardwares avançaram de pontos de serem extremamente precisos em suas análises. Também o cruzamento de dados, de onde podemos fazer a associação de sintomas, diagnósticos de exames
e até de histórico do paciente, apoiando ali uma tomada de decisão para os tratamentos mais precisos, né? E também o avanço na gestão dos dados do histórico do paciente, com monitoração de tendência, de diagnósticos, enfim, uma infinidade de possibilidades. Tudo isso utilizando a inteligência artificial. Outra área que também teve um impacto foi na questão de assistências dos assistentes virtuais, né? Mais comum no nosso dia a dia, as ferramentas, né, como a Siri, a Cortana ou a Alexia, entre outros serviços de grandes empresas do setor de tecnologia, são hoje sistemas inteligentes que não só entendem, né, o que estamos falando, como respondem e executam comandos, né? Hoje elas fazem parte do nosso dia a dia e nos apoiam em processos simples, antes feitos de forma manual e cansativa, que agora ficam apenas a um comando de voz. Também podemos falar ali dos nossos assistentes de atendimento, que nos auxiliam ali em processos, como a abertura de um chamado, para solucionar ali um problema técnico, por exemplo, um problema técnico na nossa TV a cabo. As IAs por trás desses atendimentos são exemplos claros do potencial que essa tecnologia tem, né? Hoje também temos avanços na área de segurança, como a leitura e interpretação de imagem, abrindo espaço para reconhecimento facial, leituras de textos e até de imagens como, por exemplo, a placa de um carro. Também podemos falar do agronegócio. Hoje, o campo ele já possui ferramentas para colheitas inteligentes com mapeamento por GPS e leitura de terreno. Também podemos contar ali com os modelos que fazem previsão meteorológica. Essas previsões estão cada vez mais precisas e auxiliam ali o agricultor a escolher o melhor tipo de plantio e também o melhor período desse plantio, né? E aí podemos entrar na fase do entretenimento. Esse é uma das áreas mais conhecidas, onde a gente mais percebe a inteligência artificial, né? Hoje a gente tem avanços ali nos jogos interativos, onde a gente pode ver máquina aprendendo sobre as nossas ações e criando estratégias para que elas possam competir com a gente de igual para igual, né? Essa é uma oportunidade de perceber o quanto a área da tecnologia avançou nesses últimos anos. Não distante disso, temos o cinema, que passou por um salto enorme de melhoria de imagem e som. Hoje, alguns filmes foi possível, né, através da inteligência artificial, criar cenários de altíssima complexidade, dando a sensação para os espectadores de que ter tal imersão nas imagens que passam a acreditar que aquele local realmente existe. Também podemos ver com o mapeamento pelo modelo, né, que mapeiam suas preferências ali em determinados conteúdos, por exemplo, como filmes e músicas, onde os modelos indicam a lista de reprodução com o perfil do seu gosto, através do seu histórico de utilização. Outro avanço também são as redes sociais, que a gente pode falar sobre os modelos que entendem a sua predileção ali de conteúdos e com isso monta a sua timeline com o direcionamento de conteúdo. Um campo não reconhecido, agora falando de um campo não tão reconhecido, né? Dentro do mundo da IA, mas que utiliza e tem um impacto gigantesco, é o nosso mercado de trabalho. Neste exemplo, o processamento de uma massa enorme de informações e o direcionamento para o melhor candidato através de um mapeamento ali de perfil, hoje é uma ferramenta essencial para as empresas buscarem os profissionais que melhor se encaixam às suas oportunidades. Os modelos responsáveis por essas leituras e interpretação desses perfis é baseado em inteligência artificial e tem mudado a forma de interagir ali com a candidatura de uma vaga de emprego. Também podemos falar de casas inteligentes, que hoje temos uma infinidade de possibilidades que o mercado de tecnologia traz para automação, monitoração residencial.
Temos hoje monitores de temperatura, luz, som ambiente e algumas ferramentas até como robôs que fazem a limpeza da sua casa através de mapeamento por espaço. Isso também é inteligência artificial. Olhamos também para uma quebra de paradigma hoje, né? Podemos falar hoje do mercado financeiro, ele passa por uma revolução, graças aos modelos que fazem as leituras de tendência de mercado, algoritmos ali que indicam até a melhor forma de se investir o dinheiro. Passamos também pela parte de transportes, onde na atualidade já estamos em fase de superação da inteligência artificial quanto aos carros autônomos. Hoje já podemos contar com modelos de veículos que possuem a IA como motorista particular. Também podemos ver um avanço fantástico dos nossos aplicativos de rotas, onde eles fazem a leitura ali de localização por GPS e indicam a melhor rota para o seu destino, não só com relação à geografia, mas também com o comportamento do trânsito naquele momento. Enfim, conclusão, né? Este é só uma parte pequena dos avanços que já conseguimos quando falamos de inteligência artificial. A verdade é que toda vez que você interagir com uma tecnologia, seja no celular, no computador ou qualquer outra interface, você terá uma grande chance de interagir com essa tecnologia. Seja, por exemplo, um corretor de texto em seu chat, ou uma indicação de conteúdo, ou até a propaganda que aparece dentro dos seus aplicativos, desde as ferramentas mais simples até os processos de altíssimas complexidades, a IA provavelmente estará lá. E já é um fato, a inteligência artificial veio para ficar. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre as minhas experiências atuais, né? Com tudo isso que eu comentei até o momento, hoje, ligando tudo isso que contei para vocês, tenho vivido algumas experiências aí nessa tecnologia, em alguns projetos que estou apoiando ali dentro da Horizon, né? Um primeiro projeto que eu acho de significância para trazer aqui para vocês é o projeto que eu tive o privilégio ali de implantar sobre o ferramental que traz a estrutura, não só a infraestrutura, mas também o processo para a implantação das IAs na corporação. Eu estou falando ali do projeto MLOps, que é um termo acrônico usado para definir Machine Learning Operations, e alguns muito próximo, que é algo muito próximo ali, né, da cultura DevOps, sendo os dois criados ali com a intenção de aproximar os desenvolvedores da estrutura, seja a infraestrutura em si, como também o processo de promoção do software, né? Nesse projeto, nós utilizamos ali na Horizon a infraestrutura cloud da Microsoft, a Microsoft Azure, e onde montamos toda uma camada para o desenvolvimento, promoção e implementação ali dos modelos, os algoritmos ali em machine learning, onde teremos ali um ambiente ativo para essas aplicações. A experiência de ter participado desse projeto foi riquíssima, porque trouxe para mim a possibilidade de entender não só o processo de criação da inteligência artificial, mas também entender ali como ela roda dentro do ambiente produtivo, dentro da empresa, né? Então, um ponto de atenção que está embarcado nessa nova tecnologia, né, ou fica aqui uma dica, lembre-se de estruturar. Ou seja, a infraestrutura para a sua IA vai dar um norte ali para os seus projetos e para os seus objetivos, né? Agora, falando como segunda experiência que trago para vocês, né? Eu vou contar um pouquinho aí sobre o projeto de identificação de desvios. Mas para eu explicar sobre esse projeto para vocês, eu tenho que falar um pouquinho para vocês o que é um desvio, né? Para vocês entenderem o objetivo ali do projeto.
e para que serve esse desvio, né? Vou trazer uma historinha aqui para vocês, espero conseguir iluminar esse processo que para as pessoas que participam da Horizon é um processo mais dia a dia deles, mas para fora do mercado realmente é algo muito novo, né? Pensando ali num cenário de plano de saúde, para quem já precisou utilizar, né, o plano de saúde, seja para uma consulta no oftalmologista, ou um procedimento cirúrgico, ou até mesmo ali um atendimento de pronto-socorro, deve ter percebido durante o processo ali de atendimento, o processo de autorização do seu atendimento. Ou até o processo de liberação mesmo de exames, liberação de até a aplicação de alguns medicamentos. Enfim, a cada ação que o médico, o hospital, o laboratório, que na Horizon nós chamamos de prestador, né, é necessário executar um serviço que se chama autorização, para que você possa ter, né, que seja executado aquele serviço para você, né? E esses processos de autorização, quando eu falo aí de 10 a 15 anos atrás, eles eram feitos por pessoas que ficavam ali disponíveis 24/7, ou seja, 24 horas por 7 dias de semana, para atender a necessidade dessas autorizações. Essas equipes, elas naquele período, né, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, eles não contavam com muito tempo ou até ferramentas na mão para que a análise da conta fosse feita. A autorização, quando eu falo de autorização, é, é um, não deste procedimento, a autorização ou não desse procedimento, ele era validado de acordo com a cobertura do seu plano, ou até se aquele hospital em específico, ele tinha aquele tipo de serviço atrelado ao plano para aquela prestadora, para aquela operadora, né? Ou até procedimentos, se o procedimento estava correto ou não diante de uma regra médica. Eu vou dar um exemplo simples. Um exame de tomografia. Você foi ao hospital, o hospital pediu uma tomografia de rim. Logo depois, ele pedia uma tomografia de abdômen total. Esses dois exames, eles não poderiam ser emitidos para o mesmo paciente no mesmo período. Por quê? Porque o exame de abdômen total, ele já contempla o rim. Então, o rim faz parte do seu abdômen total. Então, são dois exames que não poderiam concorrer. É um erro aí no caso de uma regra médica, né? Então, esse tipo de desvio ou erro, né, que a gente pode chamar de erro, era feito ali em momento de telefone, né, junto com o atendente, né? E esse processo de análise de conta médica, além da necessidade de ser rápido, ele deve ser preciso, pois negar um exame ou um procedimento que, na verdade, deveria ser liberado, pode gerar ali um desconforto e até um risco enorme para o paciente, que precisa do atendimento e que pagou para ter aquele direito, né, de ter acesso àquele atendimento. Sendo assim, a necessidade de uma máquina que faça isso é praticamente obrigatória. E os planos de saúde migraram esses processos, saíram do call center, né, ou seja, das pessoas atendendo, e migraram para equipamentos digitais para isso, né? Mas, agora, pensa comigo, olhando para o histórico de contas médicas, como os planos de saúde podem aprender com esses procedimentos? Bom, este é o projeto que eu estou atuando hoje. Nós olhamos para essa massa gigantesca de procedimentos que acontecem todos os dias, que no caso da Horizon, por exemplo, são milhares de requisições por dia. E literalmente usamos a inteligência artificial para aprender com isso e assim mostrar um possível desvio, desconhecido até aquele momento, e que hoje não é identificado. Ele passa desapercebido dentro dos nossos processos, né?
Este ato de aprender com as informações que possuímos anteriormente era feito por pessoas. E isso era extremamente cansativo, pois os auditores precisavam olhar conta a conta para aprender e interpretar se existia algum erro, algo de errado, né, naquele procedimento. Imagina, por exemplo, ler 800 mil procedimentos por dia e entender se dentro daquele mundo de 800 mil procedimentos existia ou não um novo desvio que não estava sendo identificado, que estava sendo passado em branco. No passado, isso não só obrigatoriamente foi feito por amostragem, porque a quantidade de informação era muito grande, como também deixava passar uma infinita gama de informações úteis que não eram possíveis de ser lidas, né? Resultado: apenas uma das nossas IAs, uma machine learning, o algoritmo, né, que foi criado ali para aprender com a nossa base de dados, hoje conta com um potencial já comprovado de 5 vezes mais identificações de desvios do que uma equipe de 6 pessoas. Então, o resultado realmente foi exponencial. É uma máquina fazendo o trabalho 5 vezes mais rápido e melhor do que 6 pessoas, né? 6 seres humanos. Além dos desvios que, que ela também nos municia de conhecimento do comportamento dos nossos prestadores, né? E assim, com essas informações, nos ajudam a apoiar ali na defesa da saúde. Um aspecto importante para ser falado é que as máquinas não substituíram as 6 pessoas da equipe, que foi um número de exemplo que eu dei aqui. Elas não foram substituídas. Elas entregaram em suas mãos informações úteis o bastante para que o desempenho dessa equipe seja exponencial. Ao invés de a gente olhar o mundo como um todo, a gente olha somente para aquele aspecto específico onde a máquina encontrou um possível desvio. A leitura por um ser humano nesse momento, e aí eu estou falando mais especificamente dos projetos com relação a contas médicas, ela é necessária do humano nessa interface, pois tem diversas interpretações, não só como regras médicas, mas como também questões de contrato, né, entre operadora e prestador. Mas, enfim, Opa, desculpa. Deixa eu voltar o slide. Bom, hoje podemos falar que o projeto em si de identificação de desvio ele foi um sucesso, mas no passado não foi bem assim. Tivemos inúmeros fracassos, POCs que não foram bem sucedidas, erro por questão de metodologia aplicada errada, erro de especificação do que desejávamos de resultado, enfim, vários erros que fizeram a Horizon em si, ou a nossa equipe em si, aprender e a chegar ao resultado, ao sucesso, né? Então, a segunda dica, a primeira é a da infraestrutura, e agora como segunda dica, fica uma palavra muito importante na questão da inteligência artificial, a experimentação. Experimente vários aspectos da inteligência artificial para que a sua empresa possa crescer com esse aprendizado. O sucesso chegará com a experiência. Outro ponto utilize metodologias ágeis para concepção do seu projeto, ou seja, para idealização do seu projeto e também para execução dos mesmos.
A metodologia ágil irá trazer ali para você flexibilidade e economia de energia que irá precisar durante o projeto. O projeto em si de inteligência artificial, ele, até o momento, pelas minhas experiências, eu não consigo definir ele como algo tão preditivo ao ponto de usar, por exemplo, um cascata para rodar esse projeto. Então, o projeto ágil te dá essa flexibilidade para esses acontecimentos inusitados dentro do projeto, né? E, por final, adaptabilidade. Neste exemplo que eu citei do projeto de identificação de desvios, foi necessário nos adaptar em inúmeros momentos, sejam em recursos disponíveis, em informações disponíveis, e até em resultados esperados. Então, neste aspecto, se adaptar é muito importante e estar preparado para essa adaptação. Isso também se soma ali com a ideia de você usar metodologias ágeis para que você seja mais adaptável ali dentro do processo, né? Você não sofra tanto para se adaptar. Bom, ficamos por aqui. Eu espero ter realmente trazido ali um conteúdo razoável para vocês aí sobre inteligência artificial dentro de alguns projetos. Trouxe aí o que foi possível aí de experiências que eu tive. Eu acho muito importante essa questão da história da inteligência artificial, até mesmo porque sem a história a gente também não sabe o porquê a gente está executando o processo do formato atual. A tecnologia ela tem uma história e é importante que a gente a conheça, né? E, enfim, fica aqui meu agradecimento que agradeço imensamente aí a oportunidade de compartilhar com vocês um pouquinho do conhecimento que adquiri com esses projetos e com os estudos que eu fiz sobre inteligência artificial, né? E deixo também aqui um obrigado enorme a DC e a Horizon por terem me proporcionado essa oportunidade, né? Deixo também aqui o meu muito obrigado pela atenção e por sua atenção e espero aí ter ajudado com esse conteúdo. Enfim, um grande abraço a todos e muito obrigado. Até mais.